Opa, muito boa tarde pra você. Vamos chegando agora 12h30. Esse é os Donos da Bola ao vivo pra você que nos acompanha aí da sua casa ou do seu trabalho ou da sua hora de almoço. Ontem nós dissemos aqui que Antônio Carmo estaria de folga hoje, foi acompanhar, fazer a transmissão do São José Basquetebol contra o Flamengo, que vai ser um dos nossos assuntos de hoje. Mas eu não estou sozinha, porque hoje a gente vai falar muito de futebol, especialmente do Taubaté. Porque aqui comigo no estúdio está o zagueiro do Burrão, o Bruno Fandinho, mais conhecido como Fandinho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, para mim é um prazer imenso estar aqui, agradecido pelo convite. Opa, a gente que agradece, né? Sair dos treinos, dar uma paradinha para poder ser entrevistado aqui pelo nosso programa. Portanto, hoje também vamos falar do São José Basquetebol, como eu já disse, foi eliminado do NBB. Vamos falar do clássico regional entre o São José e o Taubaté, hoje no futebol feminino, no Campeonato Paulista. E ainda tem as notícias também do futsal e a sua opinião no nosso programa. Sabe como é que você faz? Acesse aí o seu Facebook, facebook.com/os Donos da Bola Vale. Acesse esse aí, você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua opinião e também participar do nosso programa ao vivo, sendo nosso comentarista e mandando a sua pergunta aqui também para o Bruno Fandinho, que é o zagueiro do Taubaté, e é com ele que nós vamos falar agora. Seguinte, Bruno, vou aí com você. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, hoje Antônio Carmo não está aqui, então eu farei a vez dele também, para pegar no seu pé. Bruno, vamos começar falando do último jogo que vocês tiveram contra o Atibaia, que o Atibaia é o próximo adversário de vocês mesmo, e eu queria saber de você se o time ficou um pouco abalado por ter começado ganhando o jogo e depois cedeu ao empate. Abalado, acredito que não, né? A gente sabe que era um jogo que a gente, com o decorrer da partida, a gente abriu uma vantagem muito boa. E o empate acabou saindo como não uma sensação de derrota, mas uma frustração mesmo, porque a gente sabia que a gente podia ter saído com os 3 pontos, que era fundamental dentro de casa, né? Você tem como explicar mais ou menos o que aconteceu dentro de campo? É um daqueles apagões que dá ou o do gol sofrido por vocês do finalzinho do primeiro tempo foi o que deu uma balanceada em vocês? Eu acho que a gente entrou da mesma forma que a gente vem entrando todos os jogos, né? Bastante ligado já no começo do jogo. A gente está vendo imagens aí do jogo, né? Abrimos vantagem 2-0, né? Um placar bom assim para o primeiro tempo. E acabamos tendo um deslize, né? Faltando 30 segundos, tomamos um gol. Isso atrapalhou o nosso rendimento para o decorrer do jogo. No segundo tempo, né? Agora, aquele goleirinho ali do Atibaia, ele estava entregando a bola ali, espalmava toda hora. Houve alguma conversa em relação à parte de defesa deles, a parte de goleiro, de zagueiros, durante o jogo, ali na hora do intervalo com o Ito Roque? O Ito, na verdade, durante a semana, ele já tinha passado as coordenadas do time deles, né? E se eu não me engano, esse goleiro chegou agora do Atibaia, porque no primeiro jogo, na primeira fase, se eu não me engano, era o Rony, né? Sim. E a gente sabia do goleiro deles, não sei se era estreia ou o segundo jogo dele. Ainda estava meio nervoso, né? Meio sem ritmo ainda da Série A3, né? Ô Bruno, a gente está falando do jogo contra o Atibaia e é justamente contra o Atibaia que vocês vão jogar. Após aquele término de partida, que foi 2-2, com o estádio do Joaquinzão lotado, foram 5.902 pagantes, se não me engano, quase 6.000 pessoas, fora as que ganharam os ingressos para poder assistir vocês, que tem entrada VIP. O que foi dito para vocês? O que o Ito Roque disse para vocês no final da partida? Teve alguma conversa mais quente? Não, acredito que não. A gente sabia que a torcida ia vir mesmo, né? A gente contava com isso e com certeza... Inclusive podia ser em todo jogo assim, né? Poderia ser em todos os jogos assim, né? E a gente sabia que a torcida ia nos ajudar muito como ajudou. Mas a gente também sabia, nós dentro de campo, que não perder nesse quadrangular, somar pontos também é muito importante, né? E pelo que foi o jogo, a gente sabe que o time da Atibaia é um dos melhores que a gente enfrentou até agora. Sim. Na primeira fase, foi um dos times que deu mais trabalho pra gente, apesar de a gente ter ganho de 2-0. Eles foram muito bem durante o campeonato, praticamente todo, né? Depois que eles caíram o rendimento um pouquinho, mas ainda conseguiram passar de fase. E isso, é um time que tem muita qualidade e eu acho que o empate foi válido, né? A gente sabe que a gente tem totais condições de jogar lá agora em Indaiatuba e sair com os 3 pontos de lá. A meta agora, para o próximo jogo do Atibaia, que não vai ser mais no sábado, não é? O jogo mudou para domingo, porque o Atibaia está com o estádio interditado, então mudou para o estádio do Primavera, lá em Indaiatuba. Então vocês vão jogar às 3 horas da tarde do domingo. Você acha esse horário melhor ou pior do que 10 horas da manhã? Bom, a gente preferia no sábado, né? Porque domingo é feriado, né? Então acabou com a folga de todo mundo, né? Mas
mas a gente sabe da importância desse jogo, né? A gente sabe que não podemos nem pensar em sair com uma derrota de lá, porque com certeza o acesso está muito próximo. Vocês estão com 7 pontos agora na tabela, o Barretos vem com 4 pontos, né? São 3 pontos atrás de vocês, e o Atibaia e o Primavera de Indaiatuba estão lá atrás, ou seja, tem muita vantagem para o Taubaté. Se vocês ganharem, fizerem o dever de casa, fora de casa, né, contra o Atibaia, e dependerem aí de um tropeço do Primavera, por exemplo, vocês matematicamente estão classificados. Só que aí, essa tranquilidade, de repente, você acha que pode atrapalhar na cabeça, no psicológico do grupo? Tipo, se a gente ganhar, a gente passa? Não, acho que tranquilidade da nossa parte não tem, né? De jeito nenhum? De jeito nenhum. A gente entra como se fosse o último jogo da nossa vida e a gente sabe que a gente não pode ressuscitar o Atibaia, né? Porque eles estão com 2 pontos. Agora eles vêm no gás todo, né, em vocês. Então uma derrota pode mudar o campeonato inteiro agora nesse quadrangular, entendeu? Não pode marcar bobeira. Não pode. Ó, lembrando que você aí de casa pode participar ao vivo aqui no nosso programa pelo nosso Facebook, facebook.com/os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua pergunta aqui pro zagueirão Fandinho do Taubaté, você de Taubaté que nos acompanha, manda sua pergunta aqui para ele que ele vai responder com toda certeza. Daqui a pouquinho também a gente vai falar do São José Basquetebol, no clássico regional do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, futsal e muito mais para você. É rapidinho.